Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Segue Jogo e desta vez estamos aqui para dar o pontapé de saída na Liga Portugal 26-27 e para isso, neste vídeo vamos analisar todo o mercado de transferências dos três grandes e dar aí uma pincelada daquilo que achamos que vai ser o arranque do campeonato. Pois é, para isso eu preparei aqui alguns comentários sobre o mercado de transferências até o momento de cada uma das três equipas chamadas grandes, para podermos abordar aquilo que cada um já conseguiu fazer, aquilo que é a nossa opinião sobre isso e, acima de tudo, o que é que ainda pode faltar a cada uma destas equipas. E pronto, sem mais demoras vamos abordar isso, porque depois vamos fazer vídeos semanais com análise da jornada que passou e também obviamente antes da jornada, uma previsão daquilo que achamos que vai acontecer. A ideia depois é que este quadro seja semanal, seja em modelo de shorts ou em modelo de vídeo como este, para que possamos ir acompanhando o desenrolar do nosso campeonato. Mas é isso, pessoal, sem mais demoras, vamos partir e vamos começar a analisar por ordem da tabela classificativa da época passada. Ora, analisando primeiramente o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto é aquele, eu estou a olhar aqui para baixo por causa da minha cábula, mas o Futebol Clube do Porto é aquele que menos mudou. Repare-se que eu estou a olhar aqui para o Transfer Market, o Porto parece que não teve uma despesa grande já neste mercado de transferências, apesar de não ter ido buscar ninguém de maior valor. Ou seja, o Porto basicamente foi buscar o In Beom Wang, que é no fundo uma peça para compor o nosso meio campo. Eu digo nosso porque eu sou portista e portanto não tenho problema em dizer que o sou, mas digo já, é um jogador que na minha ótica e na ótica de qualquer pessoa que acompanha o Futebol Clube do Porto vê claramente que não é um jogador para entrar de caras na titularidade. E veio o André Silva, o João Afonso, que é o guarda-redes de Santa Clara, muito promissor, que veio por 1,5 milhão de euros. É obviamente para ir preparando o jogador, neste caso o guarda-redes, para jogar na equipa B, mas não é uma transferência para entrar nem de pouco mais ou menos, mesmo que o Diogo Costa saia. E veio buscar o André Silva, que para mim é uma grande contratação. Eu já disse que é uma grande contratação porque eu espero muito o André Silva. Não é um ponta de lança por aí além, mas é um ponta de lança que conhece já a casa, é portista, isso também te faz muito ao caso. E acho que vai trazer golo à frente de ataque que faltou muito na última metade da época passada. Acho que vai trazer golo. Quando digo golo, acho que é um jogador para garantir 15 golos na primeira liga, ou 10, 15 golos. Não é por aí além, mas é sempre uma ajuda numa época em que no passado o Porto pecou um bocadinho por causa disso. Acho que André Silva pode ser uma boa contratação, mas com isto, o Porto só entrou basicamente um ponta de lança, um jogador para compor meio campo. E onde é que o Porto gastou dinheiro? Vocês perguntam. Gastou dinheiro no Kiwior, porque o Porto comprou 100% do passe do Kiwior e pagou agora. Ou seja, quando o pessoal diz que o Porto tem dinheiro para gastar quando o Diogo Costa sair, isso é uma mentira. Porque o Porto tem que pagar o Kiwior, ok? O Porto tem que pagar muitos jogadores que já estão. Tem que pagar o Froholt, que pagou só metade ainda. Tem que pagar uma série de jogadores que o Porto. Não nos podemos esquecer quando vemos as contratações. Contratou por 20 milhões, os clubes não dão a pronto esse montante, atenção. Mas pronto. E o Porto liquidou o total de transferência do Kiwior agora, foram 17 milhões, ou seja, o Porto já gastou 23 milhões de euros e só fez 5 com uma série de saídas sedentárias, nomeadamente Dani Namazo, Gabriel Verón, o Eustáquio voltou, que também é uma coisa importante para compor plantel, mas acho que não é suficiente e o Porto tem que atacar o mercado, nomeadamente em 3 posições, ok? Para mim, lateral esquerdo, não podemos atacar uma época, acho que uma equipa grande não pode atacar uma época com Zaidu e Francisco Moura, não pode. Um trinco, porque Pablo Rosário é curto e Alan Varela também é curto. E um ponta de lança, extremos estamos servidos.
acho que seriam estas. E existe rumor hoje e ontem de que Santiago Giménez pode estar a caminho do Futebol Clube do Porto. Ora, ou melhor, seria uma grandíssima contratação. Estamos a falar de um ponta de lança que está encostado no Milan, mas que marcou dezenas de golos no campeonato holandês. Ora, o campeonato holandês e o campeonato português estão mais ou menos ao mesmo nível. Seria um garante de um grande ponta de lança para a equipa portista. E se assim fosse, acho que um lateral esquerdo e um trinco fecharia o mercado do Futebol Clube do Porto. Passando para o mercado do Sporting Clube de Portugal, e indo então, como disse, por ordem de classificação, é óbvio que é o que mais temos para falar, porque assim, o Sporting neste momento, até agora foi buscar Rodrigo Zalazar, e para quem acha que isto não é uma excelente contratação, é porque conhece o futebol português, vem para de cara substituir o Pote ou o Trincão, mas provavelmente o Pote, e são aqueles 30 milhões que tu dizes, no mercado hoje em dia foi muito bem emprego. Depois foi buscar o Ibrahim Abá, que é um central que, se não desaprendeu de jogar e jogar o que jogou no Famalicão, é uma excelente adição, até porque pode perder ainda ao Diomandé, e então é uma excelente adição para poder, quem sabe, ser titular. E Sadumbiá, que parece que encarnou o Patrick Vieira, combinado com o Paulo Pogba, e parece que vem para encaixar como uma luva e fazer esquecer de forma rápida o Morten Hjulmand. Sérgio Altimira, aqui eu não conhecia, confesso, não sei se é uma boa contratação, por 18 milhões de euros não sei se é, vamos ver, só o tempo dirá. Silas Anderson por 7 milhões e 250 mil euros ao Hacken, e ainda Pedro Lima e Jesse Derry, um por empréstimo e outro por 4 milhões de euros ao Aves. Ou seja, muitas contratações para mim, algumas delas promissoras, outras delas uma incógnita, e como eu já disse a alguns amigos meus sportinguistas, isto tanto pode correr muito bem como pode correr muito mal. Acho que o que o Sporting tem que atacar é a lateral direita, porque assim, se eles quiserem avançar com Vagenides e Fresneda, acho que é um erro. Acho que são os dois muito limitados. Mas tirando isso, acho que o Sporting tem um excelente ponta de lança. Tem, se calhar, alguém para substituir o Trincão faria sentido. Se o Génica está-me sair, também tem que ir buscar alguém. Mas se não for buscar, acho que o Sporting já fez um bom mercado, foi pegar nas peças que saiu e meter aqui alguém que substitua com o perfil que o treinador pretende. Fez uma limpeza daquilo que achava que já estava, daqueles jogadores que já estavam, entre aspas, a mais, ou que queriam sair, ou queriam dar outro passo na carreira. Isso pode correr muito bem, mas também pode correr muito mal. Estamos a falar de jogadores muito jovens, jogadores que não conhecem a realidade do futebol português, e jogadores, acima de tudo, que todos combinados ainda não têm entrosamento, e o campeonato começa daqui a 2 dias. Obviamente que neste momento, de longe, e depois vendo a Supertaça, o Sporting é a equipa que melhor futebol joga em Portugal. Isso não quer dizer que ganhe títulos. O Sporting jogou em muitas alturas do último ano melhor que o Futebol Clube do Porto, e nem por isso ganhou. Nem a Taça de Portugal ganhou, e jogou melhor que o Torriense. Portanto, isso de jogar melhor, muitas vezes tem muito que se lhe diga. E depois também tem um à parte, que é o Sporting. Há muita gente que pergunta, e tal, como é que o Sporting arranja o petróleo em Alvalade? O pessoal esquece, é que o Sporting gastou 101 milhões de euros, e estou aqui a ver dados do Transfer Market até o momento, e fez 150 milhões. Ou seja, o Sporting está em lucro, mas em muito lucro. Porque assim, o Sporting foi buscar aqueles jogadores que eu falei, não é? Mas vendeu o Morten Hjulmand por uma pipa de massa, vendeu o Francisco Trincão também por uma grande quantia, provavelmente ainda vai vender o Pote. Tinha outros jogadores que está a receber dinheiro de transferências de outras épocas. Ou seja, o Sporting ainda tem dinheiro para gastar. Vendeu o Giovanni Kenda por 50 milhões, que ainda é o maior de todos. Vendeu o Alisson Santos por 17 milhões, também não é se deitar fora. Vendeu o Diogo Travassos por mais 6 milhões, são mais 6 milhões. E depois, pronto, o Morita e o Biel saíram por o Ricardo Mangas também sem nenhum dinheiro, mas no fundo vendeu 150 milhões de euros e gastou 101 milhões de euros, ou seja, pode ainda gastar mais 50 milhões de euros que ainda não está no prejuízo. E acho que o Sporting os vai gastar. Acho que o Sporting é uma equipa que hoje em dia apela aos jogadores a virem jogar para o Sporting, e
espero que o Sporting ainda vá buscar pelo menos um lateral direito. Passando para o Sport Lisboa e Benfica. É assim, o Sport Lisboa e Benfica foi buscar, em definitivo, o Sudakov, que só efetivou agora o pagamento final da sua transferência, mas já estava na equipa. O Kaminski, que apesar de não saber nem dominar uma bola, nem correr, nem fintar, nem atacar, é um bom extremo, defende e é isso. Custou 17 milhões, portanto, não quero também estar a ser injusto com o Kaminski, mas do que eu vi até agora, muito banal mesmo. Vamos ver o que é que o Kaminski consegue oferecer, mas foi buscar o Kaminski ao Colónia, ou ao Friburgo, acho que é o Colónia. Foi buscar o Enzo Barrenechea, que também só efetivou o pagamento final agora. Foi buscar o John Duran, por empréstimo do Al Nassr, o Gabriel Índio e o Clément Langlais. Depois também foi buscar o Tiago Gouveia, que regressou de empréstimo, ainda não se sabe se sai ou se não sai porque ia sair, mas agora já não se sabe se vai sair porque o Atlas roeu o acordo ou uma coisa assim do género. E no fundo são estas as saídas. E o Sport Lisboa Benfica com isto gastou 60 milhões de euros, sendo que 32 milhões de euros destes para mim foram muito mal gastos no Sudakov e no Barrenechea. Depois, saídas. Saiu muita gente e o Benfica ainda tem aqui algum dinheiro para atacar o mercado e tem que atacar o mercado. Orkun Kokshu, nem sei falar, rendeu 30 milhões de euros, sendo que o último pagamento foi feito agora. António Silva mais 25 milhões, Florentino 24 milhões, Sidney Cabral mais 7 milhões e depois uma série de sedentários, Rodrigo Rego, Gonçalo Oliveira, Gustavo Varela para o Monza, Rafael Oliveira com 3 milhões ali, 4 acolá, fizeram um total de 99 milhões de euros. Ou seja, o Benfica ainda tem aqui uns 40 milhões para investir e o Benfica é um clube com dinheiro e tem que investir. Onde é que o Benfica tem que investir? É assim, eu acho que neste momento é mais fácil dizer onde é que o Benfica não tem que investir. O Benfica não tem que investir num avançado, tem o João Duran e tem o Pavlidis, está muito bem servido. Na frente de ataque, nos lados do campo, também está bem servido, tem o Sheldrup, se não sair, tem o Rafa, que está, para mim, em boa forma, e acho que é uma solução, não é um problema para o Benfica. Pode ter que ir buscar uma segunda opção, tem aqui o Kaminski agora que entrou, tem o Tiago Gouveia, se não sair, pode ser uma boa opção para entrar dentro de campo. Agora, do meio campo para trás, acho que o Benfica poderia ter que atuar em todos os cantos, porque é assim, uma coisa é jogar com o Richard Rios, Orsnes, mas não podes jogar com o Barrenechea, tens que ir buscar tipo um Palhinha, por exemplo. Acho que era uma contratação incrível, apesar de eu achar que é muito mau jogar no Sporting assim no Benfica, mas é o que é. Mas acima de tudo, o Benfica tem que buscar um lateral direito ou um lateral esquerdo, nem sei, onde o Dal estiver, acho que não devia estar, porque o Dal é muito limitado, mas quem sou eu, numa equipa em que o lateral titular muitas vezes é o Zaidu, eu não posso criticar o Dal, mas acho que não é do nível do Benfica, não é que seja mau, horrível, mas não é do nível do Benfica, principalmente a atacar é bastante limitada. E depois um guarda-redes, mas acima de tudo um guarda-redes. Há muita gente que endeusa o Trubin e diz que o Trubin é isto e aquilo porque marcou aquele golo e às vezes faz boas defesas e tem que as fazer, e lá está, quando foi contratado pelo Benfica ele era dos guarda-redes mais promissores do mundo, muito bem referenciado e com a sua altura é normal e já fez grandes exibições, é tudo verdade, mas é bastante limitado, quer na saída de bola, às vezes sai da baliza não devia e comete uma fifa e não amarra bem a bola e sofre golo, outras vezes devia sair e fica na linha de golo. Remates enquadrados, rasteiros puxados, é muito difícil devido à estatura dele ele descer e buscar aquela bola. É um guarda-redes que simplesmente é limitado e não passa segurança nenhuma para a equipa. Depois também poderia ir buscar um central, agora com a saída do António Silva e do Otamendi temos Tomás Araújo e Clément Langlais, também entrou agora o Gabriel Índio, mas até que ponto é que ele é bom, ninguém sabe, ele veio do Atlético de Minas Gerais, ninguém sabe se ele é bom ou não. Ou seja, se calhar um central seria bastante vantajoso, ou seja, o Benfica tem que atacar aqui 3 ou 4 pontos fulcrais, porque acho que não é a mesma coisa o Benfica atacar a época com um Palhinha, com, por exemplo, também já se falou do Maston Tuono, mas nem vou por aí, com um central de elite ao lado do Tomás Araújo ou do Langlais e com outro guarda-redes, é muito diferente do que atacar com Enzo Barrenechea,
com Tomás Araújo e Langley, com todo o respeito, e com Trubin, já para não falar de Dal. Depois, acho que o Benfica, neste momento, é um mar de incógnitas, em que qualquer treinador e qualquer jogador que entre vai sentir a pressão dada à dimensão do clube, é normal, mas esta época pode correr melhor que a primeira. Neste momento, se você arriscar, acho que o Benfica acabará em terceiro lugar, mas tudo pode acontecer. Opá, quem diria há 2 meses atrás que o Porto seria campeão nacional, não é? Portanto, nada está fora de hipótese. E falando um bocadinho da primeira jornada, o Porto recebe o Alverca em casa. Opá, é um jogo de vitória obrigatória. O Benfica também recebe o Académico de Viseu em casa. Sei que é a porta fechada, mas também é de vitória obrigatória e acredito que vai acontecer. E o Sporting tem uma deslocação já difícil ao campo de Estrela da Amadora, que pode não estar nas melhores condições. É um campo pequeno e de pequenas dimensões, e um mini caldeirão que pode também não ser assim um jogo tão fácil, mas perspectiva-se obviamente 3 vitórias dos 3 grandes. Obviamente depois tem aqui jogos interessantes. Acho que o Gil Vicente Rio Ave é um jogo interessante, acho que o Gil pode levar de vencido. Moreirense recebendo o Sporting Clube Braga, também é um jogo em que aqui já pode a equipa bracarense perder pontos, mas se o Braga quiser-se finalmente manifestar como um candidato ao título, não pode perder pontos nestes jogos. Mas é isso. Digam nos comentários o que é que acham, o que é que cada uma das equipas grandes ainda precisa, qual é que acham, se acham que o Diogo Costa vai sair, se acham que o Benfica vai ser bem esta época. Digam aí nos comentários e digam que vídeos é que querem agora nos próximos quadros aqui do canal. Já sabem, sigam comigo nos próximos episódios, sigam Diogo.